doutor Miguel Dias, presidente do PRB e presidente do Grupo Cidade de Comunicação. E o doutor Leonardo Carvalho, presidente do Instituto Norte-Nordeste de Direito Eleitoral. O doutor Valdemar estava conosco lá embaixo, mas... Está lá embaixo, por gentileza, então, podemos tirar o desembargador. Desculpa aí ter chamado antes do palestrante, mas podemos ir adiantando. E por favor, podem ocupar seus lugares. E eu aproveito para tornar público aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento ao desembargador Adhemar, primeiro pela presença dele aqui, presidindo a sessão inaugural desse seminário, e segundo, por ter permitido o uso como apoio adicional do nome do Tribunal Regional Eleitoral, que ele também dirige, juntamente com a desembargadora Iracema e o pleno formado por dignos juízes. Aliás, nós no Ceará somos um estado privilegiado por termos um tribunal integrado por briosos magistrados, tanto de carreira como na categoria jurídica, isso que dá a garantia da segurança jurídica a todos quantos, direto ou indiretamente, militam na política. Aos militantes diretos, aos que detêm mandato, assim como aos colegas advogados que militam naquela área, e ao cidadão também, por ter certeza de que nesse tribunal há uma garantia de que, pela ação da lei, os nossos direitos são respeitados e os cidadãos realmente podem exercer com plena segurança o seu dever de voto. E aqueles que demandam esse tribunal realmente dormem tranquilos, porque há um exemplo de magistratura séria, eficiente, honesta e própria. E eu próprio posso me considerar também um privilegiado, duas vezes. Primeiro, por ter sido contemporâneo do desembargador Adhemar na faculdade, e depois ter sido aluno dele também na própria Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, e que, quando, no seu centenário, presidente que fui da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Direito, e tivemos ao lado o professor Adhemar, que é o ilustre mestre da nossa velha Salamanca. O nosso seminário terá a programação tal como foi distribuída, com uma única mudança. A palestra das 15 horas que seria proferida pelo Dr. Bruno, será proferida pelo Dr. Michel Mascarenhas, outro que inclusive é autor de um livro sobre o tribunal, e que eu tenho certeza fará uma brilhante e proveitosa exposição. Eu passo a palavra ao desembargador Adhemar Mendes para que ele possa abrir o nosso seminário. Inicialmente Inicialmente eu quero agradecer ao doutor Sabino, nós temos tantos alunos ao longo de 30 anos de magistério, 26 dos quais na centenária Faculdade de Direito, criada no dia 21 de fevereiro de 1903 e solenemente instalada no dia 1º de março de 1903, no mesmo ano. E como eu sempre faço a propaganda da Heráldica, a cidade de Sobral, que teve na Faculdade de Direito de Olinda os 2 primeiros cearenses. Na primeira turma concorreram 2 cearenses, ambos nascidos em Sobral. Talvez vocês nem não saibam o nome, mas o primeiro foi o doutor Jerônimo Martiniano Figueira de Melo. Foi ministro do Supremo Tribunal de Justiça, recusou o baronato de Sobral e foi nomeado, foi o primeiro, segundo o barão de Studart, a receber a Gran Cruz da Ordem de Cristo, que era equivalente hoje à Gran Cruz do Cruzeiro do Sul. E o segundo foi o inspirador do Antônio Vicente Mendes Maciel, conselheiro, que foi o padre doutor José Antônio Pereira Ibiapina, que foi juiz de Campo Maior de Quixeramobim e deixou, por causa de uma morte, porque Quixeramobim
quem era juiz de Xaruí, ia até os Inhamuns. E houve uma morte cruel nos Inhamuns, e o cidadão foi absolvido, e ele então deixou a magistratura para ser advogado, e depois deixou a advocacia para se tornar sacerdote. E na segunda turma, foi um irmão do Jerônimo Martins Figueiredo de Melo, que por sinal era tio do Visconde de Saboia, com grandeza, porque os portugueses eram muito inteligentes e pagavam. Quem era barão do açúcar tinha que pagar, barão do café tinha que pagar, né? Mas quem era agraciado com grandeza pela sua cultura, pela sua idoneidade, não pagava nada. Pois muito bem. E foi João Capistrano Bandeira de Melo, que foi catedrático da Faculdade de Direito, né, de Olinda. Então, dizendo isso, eu, ao abrir este seminário, que tem uma pertinência muito importante, que é exatamente por se falar da ficha limpa, que é oriunda de um projeto de lei popular que alcançou os anseios da população brasileira, que não foram só por os seus quase 2 milhões de votos, não, mas cerca de 5 milhões, se contar, digamos assim, os e-mails, as mensagens encaminhadas através dos seus respectivos endereços eletrônicos. De tal sorte que isto é muito importante. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ficha limpa vai valer para esta eleição. Inclusive, independentemente daquele aspecto que acabou perdendo, que era dizer que não podia se aplicar, né, o princípio geral da inocência, que aquilo era só, que prevaleceu exatamente, só prevalece em relação ao setor penal, que era isso, né, a matéria penal, mas aqui, né, ficou prevalecendo, não obstante pontos de vista de figuras pinaculares do próprio Supremo Tribunal Federal, como o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio e outros. A diferença foi de 2 votos, mas isso foi muito importante, até porque, como vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, nós fizemos um movimento muito grande. Ora, se você, para fazer um concurso público, precisa de uma ficha limpa, como então se imaginar que um indivíduo que malversou os dinheiros públicos pudesse novamente ser prefeito, ser vereador e, nessa qualidade, presidente da Câmara de Vereadores, o deputado federal, enfim, todos os cargos políticos. De tal sorte, repito, e vou passar a palavra para o doutor Valdetari, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que deu um exemplo marcante. Nós recusamos 7 ou 8 decisões dos juízes da Fazenda Pública, quando concederam liminares para que o tribunal procedesse os registros dos candidatos a deputado estadual, deputado federal, mas nós cumprimos rigorosamente as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, segundo as quais as liminares dadas de última hora não poderiam prevalecer, porque esses cidadãos tiveram anos e nunca ingressaram. Teve uma ocasião, eu vou até mencionar o nome do deputado, porque eu o defendi, que foi o deputado que foi prefeito de Juazeiro, Manuel Salviano. Eu disse: olha, eu estou olhando aqui essa situação, conheço o doutor Manuel Salviano, fui juiz de Missão Velha, homem probo, porque eles nomearam um gesseiro. O gesseiro é aquele que vai lidar com as fraturas humanas nos hospitais, e havia essa necessidade, mas ainda assim o Tribunal de Contas dos Municípios considerou que esse ato fora de improbidade, e o Tribunal Regional Eleitoral não tinha competência para desfazer uma decisão, só a Justiça. E, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, se fosse uma decisão, o entendimento era que seria colegiado. Portanto, aquelas decisões de última hora não podiam prevalecer. De tal sorte que eu me congratulo, né, com o Instituto, que é presidido, né, aqui por essa figura que já se me apresentou. Inclusive eu não sabia que ele tinha sido meu aluno. Para Gáudio meu, o Sabino é uma figura hoje aqui de grande importância, e sobretudo seu filho, o doutor Leonardo, que é advogado
militante, e é de Cavalcante, me faz lembrar o grande pintor brasileiro, né? Eu gosto, que é a família italiana mais antiga do Brasil é a dos Cavalcante. Depois vem a do Aracati, que foi para Sobral, que são os Savoia, que são os Algés. Muito bem. Era o avô do Visconde de Savoia. Mas não tem nada de realeza, é plebeu mesmo. O nome de Savoia adveio porque ele era esse médico que chegou no Aracati, era do Piemonte, que é a região da Casa de Savoia. Como o português tem um sincretismo que transforma o V para B, Savoia, vassoura, né? E então por isso é que o pessoal ficava pensando, alguns em Sobral, e ainda hoje tem uns na internet que pensam que são descendentes da família real italiana. Portanto, cumprimentando a distinta assistência, os meus ex-alunos, os meus colegas, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, sem os quais nós, juízes, né, não poderíamos produzir muita coisa. E eu tenho dito até para os meus ex-alunos e colegas da magistratura, todo clube está, o clube dos advogados, todos os clubes sociais, inclusive o Náutico e o Ideal Clube, sofrem esse problema. Mas o que é pior, os nossos juízes, sobretudo os mais jovens, não querem aceitar como sócios contribuintes, que acabaria com todo o problema, os servidores, que são esses servidores, os nossos assessores, sem os quais a nossa produção era de pequeníssima monta. Portanto, precisamos dar viva e saudar os grandes servidores, tanto do Tribunal Regional Eleitoral, quanto do Tribunal de Justiça, sem o trabalho dos quais a realidade de hoje seria muito pior. Muito obrigado. Advogados usa a tribuna, né? Usar aqui a tribuna e fugir à regra da advocacia. O desembargador Ademar Bezerra sempre nos brinda com essa história viva de Sobral, do estado do Ceará. Querido Sabino Henrique, que organiza o seminário Lei da Ficha Lima, o nosso querido Miguel Dias, que como comunicador, como homem de TV, como empresário, está aí a sua contribuição ao desenvolvimento do estado do Ceará, meu amigo Leonardo Carvalho, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Jovem Advocacia, uma representação de que se pode construir e fazer mais. Meu querido amigo Egídio, vice-presidente da OAB Aracati, tem feito um grande trabalho naquela região. Nós inauguramos há pouco a sede da OAB de Aracati, resgatando a dignidade dos advogados daquela região. Desde que foi inaugurada em 1997, a OAB de Aracati funcionava numa sala dentro do fórum. Nós retiramos do fórum, colocamos numa sede digna na principal avenida do Aracati, e é um resgate histórico da dignidade e da importância que tem a advocacia daquela região. A gente já foi presidente da subseccional, já convivemos há muito tempo, e aqui dou testemunho do seu brilhante trabalho à frente, não só da subseccional, mas dos trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil. Fizemos o mesmo com Quixadá, inauguramos há um mês a sede da OAB em Quixadá, que funcionava também dentro de uma salinha no fórum. Estamos fazendo a mesma coisa com Crateús, construindo uma sede estruturada para inaugurarmos daqui a um mês, ou seja, levando para o interior do estado dignidade para a advocacia. Provamos há poucos dias, está aqui o Leonardo Araújo, conselheiro da Ordem, a OAB da região dos Inhamuns, dividindo lá Crateús. O Tarcísio, presidente da Comissão de Moralidade na Política, e tantos outros colegas que enxergam daqui. Estamos fazendo um processo enorme de interiorização dos trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado da capital, desembargador Ademar, tinha uma distância muito grande do advogado do interior do estado. Nós precisamos valorizar a advocacia como um todo. Quer dizer, a luta hoje da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu fico muito feliz, mas fico feliz mesmo por ter sido compreendido, muito bem compreendido, pelo Tribunal de Justiça, com
uma pequena discrepância aqui ou ali, pequena, viu, desembargador? Foi. Da luta da Ordem dos Advogados do Brasil.